Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios con ustedes. Para compartilhar uns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus com vocês. Y así ver el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. E assim ver o programa divino correspondente ao nosso tempo. Y cómo recibir sus bendiciones en este tiempo final. E como receber suas bênçãos neste tempo final. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11. Quero ler em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 11. Donde dice así el apóstol San Juan. Onde nos diz assim o apóstolo São João: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou el alfa y el omega. Eu sou o alfa e o ômega, El primero y el último. o primeiro e o último. Escribe en un libro lo que ves. Escreve num livro o que vês. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Y leemos en Apocalipsis capítulo 8 verso 1. E leremos no Apocalipse capítulo 8, versículo 1, donde dice, onde diz: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. Nuestro tema para esta ocasión. Nosso tema para esta ocasião é La voz de Cristo bajo el séptimo sello. A voz de Cristo sob o 7º selo. Podem tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. La voz de Cristo. A voz de Cristo Es la voz más importante que usted puede escuchar. é a voz mais importante que você pode escutar. La voz de Cristo A voz de Cristo nos habla palabras de vida eterna. nos fala palavras de vida eterna. Ele en San Juan capítulo 6 verso 63. Ele, em São João, no capítulo 6, versículo 63, nos dijo que sus palabras son espíritu y son vida. disse-nos que suas palavras são espírito e são vida. Veamos como él dice. Vejamos como ele diz. El espíritu es el que da vida. O espírito é o que vivifica. La carne para nada aprovecha. A carne para nada aproveita. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Cristo, también hablándonos de su palabra, falando-nos também da sua palavra, en el capítulo 6 de San Juan, verso 24, dijo, no capítulo 6 de São João, no versículo 24, diz, de cierto, capítulo de cierto 5, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tiene vida eterna, tem a vida eterna, y no vendrá a condenación, e não entrará em condenação, mas ha pasado de muerte a vida. mas passou da morte para a vida. Vean lo importante que son las palabras de Cristo, Vejam quão importantes são as palavras de Cristo, que el que las oye que quem as ouve pasa de muerte a vida. passa da morte para a vida. Por lo tanto, Portanto, debemos en nuestro tiempo em nosso tempo devemos conocer la palabra de Cristo, conhecer a palavra de Cristo, escuchar su palabra, escutar sua palavra, sua voz, para recibir las bendiciones de Dios, para receber as bênçãos de Deus neste tempo final.
Agora, veamos también vejamos também lo que nos dice Cristo o que Cristo nos diz en el capítulo 10, no capítulo 10 de São João, versos 1 en adelante dice: do versículo 1 em diante diz: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. También en este mismo capítulo 10, Também neste mesmo capítulo 10, verso 14 en adelante, no versículo 14 em diante, Cristo diz: yo soy el buen pastor, Eu sou o bom pastor, conozco mis ovejas, e conheço as minhas ovelhas, las mías me conocen. e as minhas me conhecem. Como el Padre me conoce, yo Assim conozco como al o Padre, Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, y pongo mi vida por las ovejas. e dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. aquellas también debo traer, Também me convém agregar estas, y oirán mi voz, e elas ouvirão a minha y voz, habrá un rebaño e y un haverá pastor. um rebanho e um pastor. Aquí Cristo Aqui, compara a todos los hijos e hijas de Dios Cristo compara a todos os filhos e filhas de Deus ovejas, com ovelhas, y Cristo se compara e Cristo se compara con el buen pastor, com o bom pastor, un buen pastor com um bom pastor, que da su vida por las que ovejas, dá sua vida pelas ovelhas, que le habla a sus ovejas, que fala às suas ovelhas, que cuida de suas y que ovelhas, sus ovejas e que suas ovelhas conhecem a sua voz oyen su voz. e ouvem a sua voz. En este pasaje Nesta passagem, encontramos encontramos que Cristo nos dice que Cristo nos diz que Él también tiene otras ovejas que Ele também tem outras ovelhas que no son de este redil, que não são deste aprisco, o sea, del pueblo hebreo, ou seja, do povo hebreu, en donde Él estaba, en onde ele estava naquele tempo. y Él dice de esas otras ovejas, E ele diz dessas outras ovelhas: aquellas también debo traer, Devo também agregar estas, y oirán mi e elas voz, ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esas ovejas Essas ovelhas son hijos e hijas de Dios, são filhos e filhas de Deus, de entre los gentiles, dentre os gentios, que estarían escuchando la voz de Cristo que estariam escutando a voz de Cristo durante todos estos siglos, durante todos estes séculos, y estarían siguiendo a Cristo, e estariam seguindo a Cristo, porque estarían recibiendo su palabra, porque estariam recebendo sua palavra, y estarían recibiendo así e estariam recebendo assim a Cristo como su a Salvador, Cristo como seu Salvador, y estarían lavando sus pecados en la sangre de e Cristo, estariam lavando seus pecados no sangue de Cristo, y estarían recibiendo su Espíritu Santo, e estariam recebendo o seu Espírito y Santo, por consiguiente e sendo assim, estarían naciendo estariam nascendo en el reino de no reino de Deus, estariam nascendo en el cuerpo místico no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, como hijos como filhos e filhas de Deus. Cuando
nosotros hemos nacido en este planeta Tierra, Quando nós nascemos neste planeta por medio Terra, de nuestros padres terrenales, através de nossos pais terrenos, no hemos nacido como hijos de Dios. não nascemos como filhos de Deus. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Mas quando recebemos a Cristo como y nosso lavamos Salvador nuestros pecados en la sangre de e Cristo, lavamos nossos pecados y no sangue de recibimos el Cristo Espíritu Santo, e recebemos seu Espírito Santo, recibimos ese nuevo recebemos esse novo nascimento, del cual le habló Cristo a Nicodemo, do qual Cristo falou a Nicodemos, en dizendo-lhe el capítulo 3 de no San capítulo Juan, 3 de São João: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, Versículo no puede 3: ver na el verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondió Jesús, Jesus respondeu: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Cristo aquí establece Cristo estabelece aqui el nuevo nacimiento o novo nascimento para entrar para entrar en el reino de no reino de Deus. Nicodemo Nicodemos pensou que esse novo nascimento era nascendo de novo através do ventre de uma mãe terrena, mas não era assim. Ou seja, nem era entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo, nem tampouco era morrer para voltar a nascer através do ventre de uma mãe terrena, para então, nesse segundo nascimento, entrar ao reino de Deus. Não era um assunto de reencarnação, era um assunto de nascer de novo, da água e do Espírito. Como diz a Escritura em São João capítulo 1, versículo 12, do 11 ao 12 diz: veio para os seus, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. As pessoas que recebem a Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo, e depois recebem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, obtém esse novo nascimento. E por isso, quando essas pessoas morrem fisicamente, vão viver no paraíso, que é a sexta dimensão, que é um lugar como este, com árvores, com passarinhos, com animais também, e com muitas pessoas que já estão vivendo lá. Porém, sem os problemas que temos aqui, e sem todas estas coisas que chamam de avanço científico, porque lá as pessoas estão vivendo em um corpo teofânico, o qual é parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, da dimensão da palavra.
Nesse corpo é que Jesus Cristo estava quando apareceu a Abraão, como Melquisedeque, e quando lhe apareceu como Elohim. Encontramos que apareceu a diferentes profetas no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus apareceu a Jacó numa noite e Jacó lutou com esse anjo até que a alva subiu, ou seja, até que já estava amanhecendo. E no capítulo 32 do Gênesis nos diz, do versículo 25 em diante, ou 24: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. E vendo o varão que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. E Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E quando uma pessoa se agarra de Jesus Cristo, não pode soltá-lo até que receba a bênção de Deus. Quando uma pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo, não soltará a Jesus Cristo. Estará sempre lutando em sua vida e caminhando em frente com Cristo para receber o novo corpo que Ele prometeu para nós, o qual é um corpo eterno, o qual nos dará no último dia. Cristo disse, falando dos crentes nele, no capítulo 6 de São João, do versículo 39 ao 40, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é para aqueles que creem em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo, e sendo assim, nasceram de novo na era e dispensação que lhes tocou viver, através de todos estes séculos que transcorreram, e também para os que vivemos neste tempo. Agora, neste tempo, haverá algumas pessoas que, quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, não verão morte, senão que serão transformadas. Agora, essas pessoas estarão como Jacó, agarradas do anjo de Jeová, neste tempo final, agarradas de Jesus Cristo, neste tempo final, e escutando sua voz, a voz de Cristo, sob o sétimo selo. Todos querem escutar a voz de Cristo. E todos temos a oportunidade de escutar a sua voz. A sua voz é inconfundível. Agora vejam, Jacó não soltou ao anjo até que o anjo o abençoou. Segue dizendo: e disse-lhe o varão: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E o varão disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque has luchado com Deus e com os homens
y has vencido. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Então Jacó lhe perguntou e disse-lhe: declara-me, peço-te a saber o teu nome. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? E o varão respondeu: por que perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo allí. E o abençoou ali. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo Jacob luchó con ese ángel. como Jacó lutou com esse anjo. Y al final dice E ao final diz que tinha visto a Deus face a face, había luchado tinha lutado con el ángel de com o Jehová, anjo de Jeová, que a Moisés le dijo, que disse a Moisés: yo soy el Dios de eu Abraham, sou o Deus de Abraão, de Isaac de Isaque e de Jacó. Ahora Agora, Jacob dice aqui Jacó disse que viu a Deus face a face. lo mismo dice A mesma coisa Manoah, foi dita por Manoá, padre de o Sansón, pai de Sansão, cuando se encontró con ese ángel, quando se encontrou com esse anjo, el cual le dijo o qual que disse iba a tener un hijo por medio de su que ele esposa, teria um filho através de sua y le esposa, pondría por nombre Sansón. e lhe poria por nome Sansão. Y cuando el ángel E quando o anjo subiu por la llama de subiu fuego pela chama de fogo que estava consumindo el sacrificio que estava consumindo o que sacrifício había ofrecido Manoah, que Manoá tinha oferecido, Manoá disse: vamos a morir, vamos morrer, porque hemos visto a Dios cara a porque cara. vimos a Deus face a face. Ahora vean cómo estos hombres dicen que han visto a Dios cara a cara. Agora vejam como estes homens disseram que viram a Deus face a face. Y Dios habla acerca del profeta Moisés, E Deus fala acerca do profeta Moisés, acerca de la forma en que Dios le hablaba. sobre a forma em que Deus lhe falava. Y luego en Deuteronomio capítulo 34, E então, em Deuteronômio capítulo 34, versos 9 al 12, do versículo 9 ao 12, dice así: diz assim: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Aqui nos fala de Deus conhecendo Moisés, de Deus conhecendo a Moisés cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor os enviou para fazer na terra do Egito. Versículo 11. A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. A Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Aqui podemos ver como Deus diz que Moisés foi conhecido por Deus cara a cara ou face a face. E também encontramos que quando Miriam e Arão, irmãos de Moisés, falaram contra Moisés, Deus lhes disse a eles que não houve ninguém como Moisés.
com o qual Deus falasse cara a cara. Porque Deus, com os outros profetas, falava através de sonhos e de visões. Mas com Moisés, falou cara a cara. E agora, Deus disse ao profeta Moisés, numa ocasião, em que ele quis falar com Deus e ver a Deus. Vejam o que diz no capítulo 33 do Êxodo, do versículo 18 ao 23. Então ele, Moisés, disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu haré passar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia e serei clemente com el que serei clemente. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E quando passe mi glória, eu te pondré em uma hendidura de la peña e te cobriré com mi mano hasta que haya passado. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois apartaré mi mano e verás mis espaldas, mas não verás mi rostro. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Deus disse a Moisés que homem algum podia vê-lo e viver. E agora, Moisés veria a Deus passando, porém não veria seu rosto, senão que veria as suas costas. Em São João, no capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Agora, como pode-se entender que hajam pessoas que tenham dito que viram a Deus cara a cara? E depois a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus? Porque homem algum o verá e viverá? E no entanto, essas pessoas que disseram que viram a Deus, estiveram falando com Deus, e Deus esteve falando com elas, e elas viram a Deus, e não viram a Deus. Como isto pode ser entendido? Se você olhar para mim, e eu olhar para vocês, podemos dizer que estamos nos vendo. Mas se nos aprofundarmos um pouquinho mais, então diríamos: não estamos nos vendo. Porque você está vendo este corpo de carne. E eu estou vendo o corpo de carne de vocês. Mas vocês são almas viventes.
vivendo num corpo de carne. E eu também sou alma vivente, vivendo neste corpo de carne, que é a minha casa terrena. O que nós estamos vendo é a nossa casa terrena. Porém, a nossa alma, que é o que nós somos, não a estamos vendo. Assim também, quando Moisés e também Jacó e também Manoá e também Josué e Abraão e outros personagens bíblicos viram a Deus, estavam vendo o corpo teofânico de Deus, da sexta dimensão, que é um corpo parecido a este corpo que nós temos, porém de outra dimensão. Essa é a imagem visível do Deus invisível. Essa é a imagem visível do Deus invisível, da sexta dimensão, da dimensão da teofania. São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos diz: Deus, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Através de Jesus Cristo, fez o universo. Através do Filho, fez o universo. E agora, diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Deus falara através dos profetas, porque os profetas têm as duas consciências juntas e são enviados à terra em carne humana para trazer a palavra de Deus, correspondente ao tempo em que Deus os envia. Quando Deus envia um profeta à terra, Deus fala a seu povo por meio desse profeta, porque a palavra de Deus é colocada na boca dos profetas de Deus. O profeta Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 15 ao 19, nos diz da seguinte maneira: o Senhor teu Deus te levantará, um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Leremos o verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras
en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis que lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Donde Dios coloca su palabra, Onde Deus coloca a sua palavra? en la boca, Na boca do profeta que ele envia para cada era ou para cada dispensação. Si envía un profeta para una edad, Se envia um profeta para uma era, ese profeta viene con el mensaje para esa edad. esse profeta vem com uma mensagem para essa era. Y ese mensaje E essa mensagem gira em torno da mensagem dessa dispensação. Y cuando Dios envía un profeta para una E dispensación, quando Deus envia um profeta para uma dispensação, viene con un mensaje dispensacional vem com uma mensagem dispensacional para una dispensación nueva. para uma nova dispensação que há de começar. Y Dios tiene E diferentes Deus tem diferentes dispensações. no son muchas, Não são muitas, son solamente 7 são somente 7 dispensações. y solamente tiene E tem somente 7 profetas dispensacionais. Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra. Essa é a maior classe de profeta que Deus envia à terra. Temos para la primera dispensación, para a primeira dispensação, la dispensación a de la dispensação da inocência a Adán, a Adão, el cual o qual era un profeta, e era um profeta maior. Adán, antes de venir en carne humana a la tierra, Antes de Adão vir à terra em carne había humana, estado primeramente tinha estado primeiramente en su cuerpo em seu corpo teofânico, de la sexta da dimensión. sexta dimensão. Dios creó a Adán Deus criou Adão a su imagen, à sua imagem, ou seja, conforme a la teofanía de conforme a teofania de Deus, Dios, conforme a ese cuerpo teofánico, conforme a esse corpo teofânico de Deus, llamado el ángel de chamado o anjo de Jeová, ou anjo do pacto. Dios, estando en ese cuerpo teofánico, Estando neste corpo teofânico, creó el universo completo. Deus criou o universo completo. Ese es el que es llamado Esse é o que é chamado el verbo de o Dios. Verbo de Deus. En el principio era el verbo, No princípio era o Verbo, y el verbo era con e o Dios, Verbo estava com Deus, y el verbo era Dios. e o Verbo era Deus. Ese era en el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele, y sin él e sem Ele, nada de lo que ha sido hecho nada do que foi feito se fez. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, todas las cosas fueron hechas por todas as coisas foram feitas por Ele, el verbo. pelo Verbo. Y ahora, E agora? ¿qué de lo que Dios dice en Génesis 1:1? E com relação ao que Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. no princípio criou Deus os céus e a terra. Es que el verbo É que o Verbo es el mismo é o Dios próprio Deus en su em seu corpo teofânico. El verbo O Verbo es ese cuerpo teofánico de é Dios, esse corpo teofânico de en el Deus, cual Dios no qual mora Deus habita e através do qual estuvo esteve manifestado, llevando a cabo realizando toda toda a criação. la creación. Y estando en ese cuerpo, E estando nesse corpo, también creó para Adán criou também para Adão un cuerpo igual, um corpo igual, un cuerpo teofánico, um corpo teofânico da sexta dimensão. Esa es la clase de cuerpo Essa é a classe de corpo de los ángeles. dos anjos. Esa es la clase de cuerpo Essa é a classe de corpo en que Dios esteve manifestado en el Antiguo no Antigo Testamento, aparecendo a muitos profetas em diferentes ocasiões. y era llamado E era chamado o anjo de Jeová ou anjo do pacto. pero cuando le habló a Moisés el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Mas quando falou a Moisés, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado en aquella llama de fuego, manifestado naquela chama de fogo, le dijo, disse-lhe:
Yo soy el Dios de Abraham, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac y el Dios de e o Jacob. Deus de Jacó. E também se identificou como o Deus do pai de Moisés, ou seja, de Anrão, o pai de Moisés. E sendo assim, é também o Deus de Moisés e é o Deus do povo hebreu. É o mesmo que abençoou a Jacó e mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. Agora, vejam vocês o porquê encontramos em São João capítulo 1, versículo 14, que nos diz, nos falando do verbo, vimos que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e que por ele foram feitas todas as coisas. Que agora nos diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que ocorreu aí quando o verbo se fez carne? Esta foi a ocasião em que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e criou uma célula de vida no ventre de Maria, a qual se multiplicou célula sobre célula. E assim foi criado o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judeia aos 9 meses. E cumpriu-se a profecia do nascimento do Messias em Belém da Judeia, através de uma descendente do rei Davi, a qual era Maria. Maria, ainda que fosse pobre, era uma descendente do rei Davi. Era uma princesa, ainda que fosse pobre. A pobreza não tira o que a pessoa é diante de Deus. E se a sua alma é de Deus, não importa a pobreza ou a riqueza, não importa a sua situação aqui na terra, essa alma que está dentro desse corpo é de Deus. E para toda pessoa que veio de Deus a este planeta Terra, Deus proveu seu plano ou programa de redenção, ou seja, seu programa de regresso à casa de nosso Pai Celestial. Esse é o programa que o Verbo, feito carne, realizou na cruz do Calvário. O Verbo feito carne, ou seja, o anjo de Jeová, feito carne, vestido de um corpo de carne, realizou a obra de redenção com o seu corpo de carne lá na cruz do Calvário. Agora, vejam quem era o que estava manifestado naquele véu de carne. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso o profeta Isaías disse, no capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Seu nome seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora podemos ver como o Deus Todo-Poderoso tem um corpo teofânico da sexta dimensão,
Nesse corpo teofânico, apareceu no Antigo Testamento. É aquele varão vestido de linho branco, de Ezequiel capítulo 9. Vejam vocês, no Antigo Testamento, esse anjo vestido de linho branco é o Espírito Santo, o qual sela a seus escolhidos. E agora, no Novo Testamento, veio manifestado em carne humana, vestido de carne humana, para realizar a obra de redenção. Quando a vinda do Messias foi anunciada pelo profeta Malaquias, no capítulo 3, o profeta Malaquias disse que Deus enviaria seu mensageiro diante dele. Eis que envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. E de repente virá a seu templo o Senhor. Quem viria depois de João Batista? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o anjo do pacto, a quem vós desejais, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, viria depois de João Batista. E como viria? Encarnado, vestido de carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Agora podemos ver a manifestação de Deus, da divindade, em toda a sua plenitude, na pessoa de Jesus. O véu de carne era um homem simples e humilde, que foi criado em Nazaré, mas tinha nascido em Belém da Judéia. Porém, a grandeza, ou o grande, era o que estava dentro dele. A divindade, em toda a sua plenitude, estava ali, encarnada. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele o declarou. Agora vejam vocês, ninguém viu a Deus, mas através destas manifestações de Deus, em seu corpo teofânico, Deus foi visto, vestido do seu corpo teofânico, e falando através de seu corpo teofânico, chamado anjo de Jeová, ou anjo do pacto. E também foi visto manifestado em carne humana, Deus, e falando através de carne humana. Foi manifestado em toda a sua plenitude na obra de redenção. Nos profetas do Antigo Testamento, Deus teve uma manifestação parcial, e não em toda a sua plenitude, mas em Jesus Cristo foi em toda a sua plenitude. Em Adão, Deus esteve manifestado na porção correspondente à primeira dispensação. Agora vejam vocês, quando Adão pecou, encontramos que perdeu os direitos à vida eterna, e perdeu o direito de comer da árvore da vida. E a raça humana, vejam vocês como a morte entrou na raça humana.
E daí em diante, nenhuma outra pessoa podia aparecer primeiro na sexta dimensão, em um corpo teofânico, para depois vir à terra e obter um corpo de carne e viver nele. As pessoas, desde a queda em diante, têm estado vindo à Terra, sem passar pela sexta dimensão, para obterem um corpo teofânico, para obterem essa imagem de Deus. Porque a imagem de Deus é essa teofania. Essa é a imagem visível de Deus na sexta dimensão. E agora, o ser humano perdeu esse direito de obter um corpo teofânico da sexta dimensão. Portanto, ao vir a esta terra, obtém um espírito do mundo, da quinta dimensão, e obtém um corpo de carne mortal, corruptível e temporal. Por isso, o ser humano nasce, vive uma temporada na terra e depois morre. E voltará a esse corpo. Se não é um crente em Cristo, voltará na segunda ressurreição. Se é um eleito de Deus, nascido de novo, quando termina seus dias nesse corpo e o corpo morre, nunca mais voltará a esse corpo. Ressuscitará na primeira ressurreição, antes da grande tribulação, em um corpo eterno. Porque essa pessoa, quando creu em Cristo como seu Salvador, e nasceu de novo, já recebeu um espírito teofânico, um corpo teofânico da sexta dimensão. E o que lhe falta é receber um corpo físico, eterno, glorificado, como o do Senhor Jesus Cristo, para ser completamente a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver este mistério que a raça humana não compreendeu todavia, quanto a de onde veio, onde está e por quê e para onde vai. O ser humano está vindo a este planeta Terra de outra dimensão. Por isso, quando escutem falar de extraterrestres, olhem-se no espelho e digam: dentro desse corpo de carne que eu vejo no espelho, existe um extraterrestre, e assim não terão medo dos extraterrestres, porque o seu corpo é aqui da terra, porém a sua alma não. A sua alma veio de outra dimensão, e o seu espírito também. Assim que não tenha medo dos extraterrestres, porque você é um extraterrestre, e eu também. E Cristo disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Vejam, veio do céu um extraterrestre também. Agora podemos ver o que é um extraterrestre. Um extraterrestre é um personagem de outra dimensão que vem a esta terra em um corpo de carne, quando Deus lhe designa esse tempo.
para estar manifestado em carne humana. Mas há outros que não virão em carne humana. São anjos de Deus que permanecerão assim durante todo este tempo. Agora, podemos ver o que são os extraterrestres. O profeta Elias foi arrebatado ao céu por um carro de fogo ou disco voador. Foi levado a outra dimensão, a sexta dimensão. E vocês sabem de uma coisa? Na sexta dimensão, as pessoas não ficam velhas, nem tampouco morrem. Querem a prova disso? No Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, quem apareceu ali? Moisés e Elias, um de cada lado. Não tinham ficado velhos, nem tampouco tinham morrido, estando nessa sexta dimensão. O corpo físico é mortal, mas a pessoa, quando termina os seus dias aqui na Terra, continua vivendo em outra dimensão. Se a pessoa é crente em Cristo, a pessoa vai à sexta dimensão. Se a pessoa não é crente em Cristo, vai à quinta dimensão. E a essa dimensão, ninguém gostaria de ir. Essa é a dimensão chamada o inferno. É uma prisão, uma dimensão da qual as pessoas não podem sair, porque é uma prisão. E na segunda ressurreição é que vão sair para irem diante do trono branco no juízo final para serem julgadas. Agora, essa quinta dimensão também contém muitas coisas parecidas às desta dimensão, porém são da quinta dimensão. E lá vivem pessoas nesses corpos de outra dimensão, chamados espíritos. Porém, os filhos de Deus que partem desta terra vão ao paraíso, que é a sexta dimensão, a dimensão da palavra. Vão viver nesse corpo teofânico que obtiveram no novo nascimento. Agora, podemos ver a bênção tão grande de receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Chegamos a este planeta Terra, nestes corpos mortais, para fazermos contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, para assim os nossos pecados serem tirados e obtermos nossa redenção. E assim obtermos o corpo teofânico da sexta dimensão, o Espírito teofânico. E no último dia, na ressurreição dos mortos em Cristo, os que já partiram receberão o corpo eterno, corpo físico eterno e glorificado. E os que vivemos seremos transformados. E também teremos um corpo eterno. Agora, se observam bem, essas pessoas que receberão essa bênção de um corpo eterno são as pessoas que estiveram escutando a voz de Cristo no tempo que lhes tocou viver. Porque chegamos a este planeta Terra para fazermos contato com a vida eterna. Por isso Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas não têm maior importância, ainda que tenham importância para as pessoas, mas
O mais importante de tudo é o reino de Deus. Se o perde, não pode ir ao céu, não pode ir ao paraíso e não poderá viver eternamente. Portanto, o que é eterno é o mais importante para cada um de vocês e para mim também. A vida eterna é o mais importante para todo ser humano. Reconheça isso ou não o reconheça. Agora, temos que nos ocupar de nossa salvação com temor e tremor, nos diz o apóstolo Paulo. Nossa vida é para buscar o programa divino e entrar a esse programa divino no tempo que nos toca viver e permanecer escutando a voz de Cristo na era e dispensação que nos toca viver, como também foi para os que viveram em eras e dispensações passadas. Agora, a voz de Cristo é a voz de Deus, é a voz do anjo do pacto, do anjo de Jeová. Vejam vocês como Deus falou ao profeta Moisés no Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 em diante, dizendo da seguinte maneira: eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde em todo o caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guarda-te. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, versículo del Eteo, del 23. Del cananeo y del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus. Leremos também o versículo 22, que diz: e si eres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Aqui podemos ver que Deus enviou o seu anjo. E vejam vocês, Deus estava no meio do povo hebreu, manifestado no anjo do pacto, o anjo de Jeová, que era o próprio Deus em seu corpo teofânico. Deus em seu corpo teofânico foi conhecido como o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora, o Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos. Foi conhecido pelo nome de Jesus. Realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário. E numa ocasião, quando se levantaram contra ele fariseus e saduceus, doutores da lei, e todos aqueles líderes da religião hebreia, e disseram: nós temos a Moisés e nós cremos em Moisés. Cristo lhes disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Quando Moisés disse: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus,
a ele ouvireis, estava falando do Messias, estava falando do Messias em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. E isso também foi refletido em todos os profetas que Deus enviou. E a palavra de Deus, a voz de Deus, vejam vocês, esteve nos profetas de Deus, e esteve em Jesus Cristo, em toda a sua plenitude. E Deus falou através de Jesus Cristo nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos, aproximadamente. Teria se equivocado São Paulo, dizendo que Deus falou através de seu Filho nos últimos dias? São Pedro também disse que no dia de Pentecostes, aquilo que estava ocorrendo ali e o que eles tinham recebido no dia de Pentecostes era a promessa que Deus tinha dado através do profeta Joel no capítulo 2. E São Pedro disse: isto é aquilo que disse Joel. Capítulo 2, versículo 16 do livro dos Atos. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 15 em diante. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, era das 8 às 9 da manhã. Esse dia de Pentecostes, em que receberam o Espírito Santo. E São Pedro segue dizendo: e en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens verão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Agora vejam vocês que a promessa da vinda do Espírito Santo era para os últimos dias. E já transcorreram 2000 anos aproximadamente do dia de Pentecostes até aqui, e também da primeira vinda de Cristo até aqui. E São Paulo e São Pedro disseram que aqueles dias eram os últimos dias. Pedro diz em sua segunda carta, capítulo 3, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8: Mas, ó amados, não ignoreis isto. Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para com o Senhor dia é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. Que para o Senhor dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E no Salmo 90, no versículo 4, o profeta Moisés também testifica desta verdade. Um dia diante do Senhor, para os seres humanos, são 1000 anos. E quando Deus fala dos últimos dias, são os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios. Por isso, Deus estava falando por meio de Jesus Cristo nos últimos dias, há 2000 anos atrás, porque Jesus Cristo nasceu quando faltavam para começar o quinto milênio. De 3 a 7 anos para começar o quinto milênio.
Quando Cristo tinha de 3 a 7 anos Quando Cristo tinha de 3 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. o quinto milênio começou. E sendo assim, os últimos dias começaram, porque os últimos dias, diante de Deus, para os seres humanos, são o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio. Jesus Cristo nos fala do último dia. E agora vejamos por que a ressurreição dos mortos em Cristo não pode ocorrer, ou não pôde ocorrer durante o quinto e o sexto milênio. Por que não pôde ocorrer? Vejamos por quê. Em São João capítulo 6, verso 39 a 40, diz Jesucristo. Em São João, no capítulo 6, versículo 39 a 40, Jesus Cristo nos diz: E esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo lo que me diere, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que Ele ressuscitará os creyentes em Ele que han partido? Para quando Cristo diz que Ele ressuscitará aos crentes nele que partiram? Diz que será em el día postrero. Diz que será no último dia. E el día postrero, e o último dia, delante de Deus, diante de Deus, para os seres humanos, é o sétimo milênio. Agora podemos ver o que são os últimos dias e o que é o último dia. E para o último dia é que os mortos em Cristo escutarão a voz do Filho de Deus, para serem ressuscitados em corpos eternos. E nós que vivemos estaremos escutando a voz do Filho de Deus, a voz de Cristo, neste tempo final. E agora, como estaremos escutando a voz de Cristo? No capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 10 ao 11, diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando-nos com uma grande voz de trombeta, ou seja, falando-nos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a mensagem da dispensação do Reino, para ser proclamada no último dia, ou seja, no sétimo milênio. É por isso que São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, falando-nos da ressurreição dos mortos em Cristo e do arrebatamento dos escolhidos de Deus, nos diz no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, de 1 Tessalonicenses: Tampouco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de mando, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui temos a voz de mando, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. É Jesus Cristo falando à sua igreja no tempo final. Agora, encontramos que São Paulo também nos falou em 1 de Coríntios sobre este grande evento e nos deu mais luz sobre este evento, dizendo-nos em 1 de Coríntios capítulo 15 do versículo 49 ao 54: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui podemos ver que para o último dia, para o tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós que vivemos seremos transformados, estará soando a trombeta final, ou trombeta de Deus, que é a grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1 do versículo 10 ao 11, que é a voz de Cristo falando à sua igreja com uma mensagem dispensacional, a mensagem da dispensação do reino.
¿Y dónde encontraremos este mensaje? E onde encontraremos esta mensagem? Por medio de quién estará hablándonos Jesucristo. Através de quem Jesus Cristo nos estará falando? Porque en las edades pasadas, Porque nas eras passadas, Cristo nos habló Cristo nos falou por medio de sus diferentes através de seus diferentes mensageiros para llamar y juntar para chamar e juntar a seus de escolhidos sus diferentes edades de suas diferentes eras ou etapas y passadas. ahora para este tiempo E final, agora, para este tempo final, en la etapa na etapa correspondiente à edade correspondente à era da pedra angular do corpo místico de Cristo, encontramos que Jesus Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta na era da pedra angular. É a voz de Jesus Cristo falando-nos no último dia. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos diz, neste verso, na metade deste versículo, diz: E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Onde vamos subir? Temos que subir à era da pedra angular, que é a etapa correspondente a este tempo final. É a etapa correspondente ao último dia. É a etapa onde Jesus Cristo estará falando a seu povo todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ele já falou nas eras passadas, através dos seus diferentes mensageiros, nos territórios onde Deus enviou esses mensageiros, e no idioma desses mensageiros. E agora, para o tempo final, temos a promessa que Cristo estará falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, todas estas coisas que devem acontecer em breve. A pergunta é: em que idioma Cristo nos falará com essa grande voz de trombeta? E em que território estará nos falando? E através de quem nos estará falando neste tempo final? Em Apocalipse, nos diz através de quem será que todas estas coisas serão dadas a conhecer à Igreja de Jesus Cristo. Porque através desse mensageiro é que Jesus Cristo estará falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta todas estas coisas que devem acontecer em breve, e estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos neste tempo final e nos preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai Celestial. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, nos diz através de quem nos dará a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Agora, através de quem são dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve? Através do anjo mensageiro de Jesus Cristo, enviado neste tempo final. Em Apocalipse 22, versículo 16, também nos diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É através do anjo mensageiro de Jesus Cristo que deu a revelação do Apocalipse ao apóstolo João, que Jesus Cristo estará nos falando no último dia todas estas coisas que devem acontecer em breve.
E os que são de Deus, os primogênitos de Deus, que serão chamados, juntados e preparados para serem transformados no último dia, estarão escutando a voz de Cristo, sob o sétimo selo. A voz de Cristo para este tempo final, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Toda pessoa deseja escutar a voz de Cristo, e a voz de Cristo sempre esteve manifestada no mensageiro correspondente a cada era de sua igreja. De era em era, a voz de Cristo esteve manifestada no anjo mensageiro de cada era. E Cristo esteve falando no meio da sua igreja, e chamando e juntando a seus escolhidos de cada era, de cada etapa. E agora, para o último dia, a voz de Cristo estará nos falando e nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E estar escutando sua voz é estar escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que antecede a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, para assim estarmos obtendo o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, e assim sermos preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Agora, em que ano do sétimo milênio ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos? Não sabemos. Porém, em algum ano do sétimo milênio, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. E quando isso ocorrer, a trombeta final, ou grande voz de trombeta, tem que ter chamado e juntado a todos os escolhidos de Deus e tê-los preparado para serem transformados e raptados neste último dia. Somos chamados e juntados no aprisco do Senhor, na etapa correspondente ao último dia, que é a era da pedra angular, onde Jesus Cristo estará falando, por meio do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer em breve. E todos os filhos de Deus e filhas de Deus estarão escutando a voz de Cristo sob o sétimo selo. Vejam como é simples escutar a voz de Cristo em cada era. E assim é também para o nosso tempo. A voz de Deus sempre esteve num profeta. E agora, para o último dia, a voz de Deus, a voz de Cristo, estará em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Este anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. E assim, os escolhidos estarão neste tempo final escutando a voz de Cristo sob o sétimo selo e sendo chamados e juntados no aprisco do Senhor, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, para serem preparados e serem transformados, e depois serem raptados ou arrebatados
e irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai Celestial. Quando já estivermos transformados, então veremos a Jesus Cristo em seu corpo. Antes disso, estaremos vendo a Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Este é um profeta mensageiro enviado por Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas a todas as igrejas. Jesus Cristo envia a seu anjo mensageiro para todas as igrejas. É um profeta mensageiro. O profeta da dispensação do reino, com uma mensagem para toda a igreja de Jesus Cristo. Sua mensagem dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer. Nos revela o mistério do sétimo selo, ou seja, o mistério da vinda de Cristo para o último dia. E nos fala todos estes mistérios relacionados à vinda de Cristo. Mostra-nos os anjos do Filho do Homem em sua vinda, que são as duas oliveiras, ou os dois candelabros, que são os ministérios de Moisés e de Elias, para serem manifestados no último dia, para chamar com grande voz de trombeta a seus escolhidos, primeiramente entre os gentios e depois do povo hebreu. Entre o povo hebreu há 144 mil hebreus escolhidos por Deus, os quais receberão a Cristo em sua segunda vinda, e depois compreenderão o que foi a primeira vinda de Cristo. Para esse tempo, estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, para a bênção do povo hebreu e para a bênção, primeiramente, de sua igreja gentia, para que nós recebamos os benefícios destes três grandes ministérios prometidos para serem manifestados no último dia. É através do seu anjo mensageiro que a voz de Cristo nos estará falando todas estas coisas. É através de seu anjo mensageiro que estarão manifestados os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. É através de seu anjo mensageiro que estará vindo ao povo de Deus a mensagem do Evangelho do Reino. E assim, dando-nos a conhecer todos estes mistérios de Deus correspondentes ao último dia. Este anjo mensageiro é um profeta dispensacional, e Deus tem apenas 7 profetas dispensacionais, e este é o 7º profeta. Depois desse profeta, não vem nenhum outro profeta dispensacional. O primeiro foi Adão, da primeira dispensação, a dispensação da inocência. O segundo profeta dispensacional foi Sete, o profeta da segunda dispensação, a dispensação da consciência. O terceiro profeta dispensacional foi Noé, foi o profeta da terceira dispensação, a dispensação do governo humano. O quarto profeta dispensacional foi Abraão, o profeta da dispensação da promessa, que foi a quarta dispensação. O profeta da quinta dispensação, a dispensação da lei, foi o profeta Moisés, com a mensagem da dispensação da lei. Essa foi a mensagem para essa quinta dispensação. O mensageiro
ou profeta da dispensação da graça, que é a sexta dispensação, é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o profeta da dispensação do reino, a sétima dispensação, com a mensagem do Evangelho do Reino, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, vocês encontrarão que nesses 7 profetas dispensacionais esteve o Deus Todo-Poderoso manifestado. O Espírito Santo esteve manifestado nesses 7 profetas dispensacionais. Foi o Espírito de Cristo em Adão, em Sete, em Noé, em Abraão, em Moisés, em Jesus e depois no anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que esse anjo de Jesus Cristo aparece também no capítulo 7 do Apocalipse. O anjo que sobe da banda do sol nascente, o qual vem com o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da transformação de nossos corpos, da redenção do nosso corpo. O Espírito Santo é o selo do Deus vivo. E este anjo mensageiro de Apocalipse capítulo 7 vem com o Espírito Santo para chamar e juntar a 144 mil hebreus e selá-los nas suas testas. E em Apocalipse capítulo 14 aparecem já chamados, juntados, selados em suas testas. E tem escrito em suas testas o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Ou seja, tem a revelação divina do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que tem um nome novo. Esse nome novo é o nome que Ele usará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre o trono de Davi, reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Em sua vinda, como filho do homem e filho de Davi, Ele estará nos revelando todos esses mistérios através de seu anjo mensageiro. No último dia, Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, e nos estará falando com essa voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, todos esses mistérios, de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. E assim estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos, com essa grande voz de trombeta, e estará nos preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final. A bênção da transformação e rapto ou traslação para ir à ceia das bodas do Cordeiro é para todos os filhos e filhas de Deus. Para todos os filhos e filhas de Deus, os quais creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Se seus corpos físicos morreram, serão ressuscitados em corpos eternos. E se estão vivos neste tempo e ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, pois seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E então o veremos em seu corpo glorificado e estaremos com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. E depois regressaremos à terra para o glorioso reino milenial e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Vejam a bênção tão grande que Deus tem para os que escutam a voz de Cristo no tempo que lhes toca viver. E quem é de Deus, ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Ele disse: minhas palavras são espírito e são vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quando a pessoa creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo, já tem vida eterna. E ainda que esteja morta, viverá. Ressuscitará no último dia, em um corpo eterno. E enquanto isso, estão vivendo no paraíso. E nós, os que vivemos, quando vejamos os mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados e seguiremos vivendo por toda a eternidade, mas com um corpo novo. Porque com este corpo e neste corpo não podemos viver eternamente, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Porquanto este corpo é corruptível, não pode viver eternamente sem corrupção. Porém, graças a Deus, que nos permitiu vir a viver neste corpo terreno, para fazermos contato com a vida eterna. E Deus, em seu programa, vejam vocês, nos viu desde antes da fundação do mundo e determinou o tempo em que Ele nos enviaria à terra. Quantos de vocês disseram a Deus que queriam vir viver neste tempo? Nenhum. Deus escolheu isso para você e para mim, para estarmos escutando a voz de Cristo sob o 7º selo, neste último dia. Para isso é que Ele nos enviou a este planeta Terra, nestes corpos mortais, e em breve nos dará o novo corpo, o corpo eterno, que Ele prometeu para cada um de nós. Temos visto o que é a voz de Cristo sob o 7º selo. É a voz de Cristo, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve. Essa é a voz de Cristo para este tempo final, para todos os filhos e filhas de Deus, para serem chamados e juntados e preparados para serem transformados neste último dia. Aí está a bênção divina para todos os filhos de Deus. Por isso, para este tempo final, os filhos e filhas de Deus estariam escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz de Cristo, sob o 7º selo, através do seu anjo mensageiro, velado e revelado, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, no último dia, no 7º milênio. Vimos como é simples escutar a voz de Cristo sob o 7º selo, neste tempo final. Todos os que estarão escutando ao anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, estarão escutando a voz de Cristo sob o 7º selo. E agora, a voz de Cristo foi escutada em eras passadas, em diferentes territórios, através dos mensageiros que Ele enviou nas diferentes eras: São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Tudo isto ocorreu na Ásia Menor, na Europa e na América do Norte. E agora, os que estariam escutando a voz de Cristo sob o 7º selo, estariam onde? Pois estariam onde estará
Cristo manifestado em seu anjo mensageiro. Vejam como Cristo em Espírito Santo vem percorrendo a terra pela Ásia Menor, Europa e América do Norte. E depois passa aonde? Passa a América Latina e ao Caribe para falar à sua igreja com essa grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino através do seu anjo mensageiro, e assim nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E onde estão os que estariam escutando a voz de Cristo sob o sétimo selo neste último dia? Aqui estamos na América Latina e no Caribe, escutando sua voz, a voz de Cristo sob o sétimo selo. Cristo está construindo um templo, e o está construindo na mesma forma que foi construído o de Moisés e o de Salomão. Vejam vocês, tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo representa a igreja de Jesus Cristo passando por suas diferentes eras, as 7 eras da igreja gentia. E depois, vejam vocês, cumpriu-se na Ásia Menor, na Europa e na América do Norte essa etapa do lugar santo. E depois, para a etapa do lugar santíssimo, assim como ele esteve na etapa do lugar santo, na construção do seu templo, construindo o seu templo espiritual com pedras vivas, com pessoas, com filhos e filhas de Deus, colocando-os em sua igreja, para este tempo final, para a construção do lugar santíssimo, chama e junta pedras vivas latino-americanas e caribenhas, e com elas constrói o lugar santíssimo de seu templo espiritual. Para que lado estava o lugar santíssimo do templo de Moisés e o de Salomão? Para o oeste. E para o oeste, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo está sendo construído com pedras vivas latino-americanas e caribenhas, com seres humanos. Correspondeu à América Latina e o Caribe, com os seus habitantes, a maior bênção do templo espiritual de Cristo. Correspondeu à bênção do lugar santíssimo. É por isso que neste tempo final, o lugar santíssimo de seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, que corresponde à América Latina e o Caribe, é o território onde a voz de Cristo, por meio de seu anjo mensageiro, estará falando à sua igreja, e estará chamando e juntando a seus escolhidos, e colocando-os nesse lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, colocando-os na era da pedra angular, e assim, recebendo as bênçãos de Cristo, para sermos transformados e raptados neste tempo final. Como os escolhidos do último dia da era da pedra angular, do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, se completará o número dos escolhidos de Deus, o número da igreja de Jesus Cristo, o número das ovelhas do Senhor. Ele está chamando e juntando suas últimas ovelhas, seus últimos escolhidos, os últimos membros de seu corpo místico de crentes, para assim se cumprir a plenitude dos gentios, e depois Cristo poder tratar com o povo hebreu. Mas primeiro tem que se cumprir a plenitude dos gentios, que é o corpo místico de Cristo, ser completado, vir a Cristo até o último dos escolhidos de Deus, e Cristo fazer intercessão no céu até pelo último escolhido, e assim se completar o número dos membros da igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sabe qual é o número de seus escolhidos.
Deus determinou, desde antes da fundação do mundo, por quanto seria composto o corpo místico de Cristo. E agora nós estamos vivendo no chamado dos últimos escolhidos de Deus, dos últimos membros do corpo místico de Cristo. E esse chamado é feito por Cristo, através de seu anjo mensageiro, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, no território latino-americano e caribenho. Vejam a bênção tão grande que nos correspondeu na América Latina e no Caribe. Este é o território da manifestação de Jesus Cristo no último dia, falando-nos com essa grande voz de trombeta através de seu anjo mensageiro. Este é o tempo onde os latino-americanos e caribenhos estariam escutando a voz de Cristo sob o sétimo selo, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Esta é a bênção para todos os latino-americanos e caribenhos neste último dia. E aqui estamos recebendo esta bênção e escutando a voz de Cristo sob o sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da voz de Cristo sob o sétimo selo. E onde estão os que estariam escutando a voz de Cristo sob o sétimo selo? Aqui estamos presentes. E aqui estamos no território latino-americano e caribenho, escutando a voz de Cristo sob o sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E que em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E nós que vivemos sejamos transformados. E possamos ir a ser as bodas do Cordeiro no céu, a casa de nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E também os que verão esta conferência através de vídeo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino e o regresse ao Éden, consequentemente à vida eterna. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo lhes receba em seu reino. Se ainda não o receberam, se todavia não receberam a Cristo, podem passar à frente para receber a Cristo como seu Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Recordem que Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, bendito é teu nome para sempre. Venho a ti com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em teu reino. Eu te rogo em teu nome eterno e glorioso, o nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu Evangelho
E tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha Creo en alma. tu primera venida. Creio em tua Creo primeira en tu nombre vinda. como el único nombre. Creio em teu nome como único bajo el nome, cielo dado a los hombres, debaixo do céu dado aos podemos homens, ser salvos. em que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Doy testimonio público de mi Dou fe en testemunho ti, público da minha fé em ti e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Señor, Senhor, creo en tu sacrificio. creio em teu sacrifício Te ruego, Señor, e te rogo, Senhor, perdona mis pecados. perdoe meus pecados. Com teu sangue me limpe de todo Y me pecado bautices con Espíritu Santo e me batize com Espírito Santo e fogo produzcas en mí e produza em mim o novo nascimento. Quiero nacer en tu reino. Quero nascer em teu Quiero vivir reino. eternamente. Quero viver Quiero eternamente. regresar al Edén. Quero regressar ao Éden. Quero regressar à vida eterna. Senhor, Te ruego, eu te rogo. Señor, Senhor, te ruego hagas realidad rogo-te que faças la realidade salvación que ganaste a para salvação que ganhaste mí para en la cruz mim del Calvario. na cruz do Te lo Calvário. ruego en tu nombre eterno y glorioso. Te rogo em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém Y amén. e amém. Y ahora en cada país, los que E han agora venido em a los cada pies de país, Cristo os que vieram aos pés de Cristo pueden ser bautizados, podem ser batizados, para o dejo al qual ministro correspondiente deixo ao a cada ministro correspondente lugar a cada para lugar, que les indique cómo hacer para ser que lhes bautizados, mostre como fazer para serem batizados, ya sea hoy, quer seja hoje, sea ou seja, otro día. outro dia. Y aquí dejo al reverendo E aqui deixo ao reverendo José Benjamin Pérez a Benjamin continuación Pérez na continuação, para finalizar finalizar en esta ocasión. nesta ocasião.